alguém criticou a esquerda sobre a nossa posição com relação ao Bolsonaro. O melhor amigo do Covid-19 no Brasil é o Bolsonaro. Nós achamos que o Bolsonaro nos atrapalha e atrapalha o Brasil. É inadmissível o que nós estamos vivendo com a contaminação em São Paulo, 1.093 mortes, 461 casos no Rio de Janeiro, 282 casos em Pernambuco, o sistema colapsando em Fortaleza, o sistema colapsando em Manaus. O prefeito desesperado porque 98% dos seus leitos estão ocupados e muitos casos tiveram que ser enterrados numa vala comum diante do aumento da mortalidade. E o que nós vemos é um presidente leviano e criminoso que faz chantagem com a fome do povo. Esse parlamento aprovou a renda básica emergencial de R$600 há mais de um mês, presidente. E a política do Paulo Guedes era R$200. Eles que parem de mentir para o povo. R$200 o parlamento derrotou. E até agora tem gente com análise pendente no sistema. Tem gente fazendo fila para receber dinheiro na caixa, porque, óbvio, o povo precisa de dinheiro. Eles fazem uma chantagem, porque é evidente que a economia vai mal, para não ter que responder por que não se usa o Estado para pagar salário, para evitar demissão, para dar dinheiro a fundo perdido para as pequenas empresas. Fundo perdido para salvar o país, para garantir o direito dos trabalhadores, como vários países do mundo fizeram. O Boris Johnson teve que reconhecer a importância do sistema público de saúde, teve que reconhecer a importância dos imigrantes e ainda entrou o Estado com 80% para pagar salário. 80% para pagar salário, o resto das empresas entram. E o Boris Johnson é da extrema-direita, não, da direita, porque teve que dobrar sua língua, ele que falava mal da saúde pública e de imigrantes, quando o Covid-19 entrou com a barbaridade e a força que entrou na Inglaterra. O El Salvador fez um monte de medidas, no mundo inteiro se sabe que a medida mais eficaz, enquanto não tem vacina e não tem remédio, parem de mentir para as pessoas, ainda não tem remédio, é o isolamento social. Mas eles fazem de tudo para acabar com o isolamento social. Demitiram o Mandetta porque ele seguia a ciência. E eu tenho muita tranquilidade para falar, porque fiz muita oposição ao Ministério da Saúde no ano de 2019, muitas vezes inquiri o Mandetta aqui na Câmara dos Deputados, mas estava seguindo a OMS. Porque a ciência tem que estar em primeiro lugar, porque a vida tem que estar em primeiro lugar, e foi demitido por isso, para não fazer sombra para o capitão Corona, que infelizmente disse que era uma gripezinha, que infelizmente o chinelão que participa de aglomeração chega a limpar o nariz e cumprimentar os seus eleitores e apoiadores, e o vírus não é ideológico. O vírus pega muitos, inclusive os que de forma leviana minimizam seus impactos. E pior ainda, presidente, eu sei que eu tenho que concluir, mas pior ainda, além de tudo o que ele está fazendo, eu estava esperando o ministro da Saúde falar, e hoje eu sinto em dizer que nós tivemos uma substituição do ministro da Saúde para um ministro do silêncio e um títere da tentativa de relaxar o isolamento social sem estatística, sem dados, sem condições ainda de garantir a vida do nosso povo. Depois o presidente falou que é possível que 70% da população contraia a Covid-19, mas o Brasil não pode parar. 70% da população contraída o Covid-19 são milhares de vidas, de pais, de mães, de avós, de filhos. Porque teve gente muito jovem que morreu, teve bebê de 5 meses que morreu, teve enfermeira que morreu. A situação é seríssima. E mais do que séria em relação às medidas sanitárias, quero concluir por aqui, presidente, nós temos um inimigo das liberdades democráticas. Eu não acho que se possa aceitar com naturalidade um presidente que vai num ato contra a Constituição Federal fazer apologia ao fechamento do Supremo, ao fechamento do Congresso. Só para concluir, num país sério estaria preso. No Brasil, nós vamos precisar derrotá-lo.